Olá, eu sou o professor Carlos Kleber. Seja muito bem-vindo. Eu tenho uma videoaula para você. Vamos então iniciá-la. A nossa aula de hoje tem o título Base de Dados e pertence à disciplina Bases Computacionais da Ciência. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aventura de hoje. Este é o nosso sumário. Motivação, dados e informações, base de dados, características desejáveis, SGBD, SBD, organização com planilhas, tipos de dados, planilhas eletrônicas, arquivos estruturados, recuperação e visualização, e fechando com prática e estudo individual, onde a gente realça a importância de você exercitar os conhecimentos teóricos apresentados, e finalmente as referências. Bom, como motivação, o que nós temos como motivação para estudar esse tema base de dados? É simples. A quantidade de informação que hoje temos que manipular em nossa sociedade é enorme. Ou seja, todas as áreas de conhecimento estão gerando informações e mais informações. Então, como organizar essas informações para que possamos manipulá-las de forma eficiente? Esta é a nossa motivação para este estudo. Começamos com conceitos, dados e informação. O que é o dado? O dado é aquilo que é primitivo, é aquilo que não tem significado. Informação é quando você tem a interpretação desse dado, ou seja, daquilo que é apresentado a você de forma bruta, de forma simples, sem ter qualquer significado com o teu contexto. Vamos a um exemplo? Aí está. Eu te apresento um código de barras. Está aqui, ó. O código de barras, por si só, não significa nada para você. Mas se você tiver um leitor de código de barras e fizer essa leitura, você vai ver que ele se refere, por exemplo, a este livro. O livro eu tenho o respectivo título, tenho o respectivo autor, autores e tenho a editora. Então agora eu passei de um dado primitivo, ou seja, algo bruto, que não tinha significado no contexto do mundo real, para algo que agora eu tenho uma informação, ou seja, agora eu tenho algo com significado. Então, repetindo, dado é aquilo que é primitivo, bruto, sem significado. Informação é quando você tem aquele dado interpretado, trabalhado, processado e que traz para você algo diferente, ou seja, que acrescenta ao teu mundo real. Podemos ainda transcender um pouco mais e falar sobre dados, que é primitivo, falar sobre informação, que são os dados brutos, agora só que agora você está interpretando esses dados, transformando ele em informação, e subindo um pouquinho mais, você tem então o conhecimento. Então, de forma simples, o dado bruto, a informação é o dado trabalhado. E o conhecimento? Ora, o conhecimento é essa informação processada. Então, o conhecimento te dá a capacidade de tomar decisões, de entender melhor todo o teu sistema. Ou seja, agora você passa a ter uma noção mais completa daquilo que te rodeia, capacitando você a tomar decisões. Vejam só que definição interessante. O conhecimento é a capacidade que o processamento da informação adicionada ao repertório individual nos dá de agir e prever o resultado desta ação. Se informação é dado trabalhado, então conhecimento é informação trabalhada. Ok? Então, repetindo, dado é bruto, sem significado. Informação é esse dado que eu trabalho, que eu manipulo, que eu consigo ter significado associado a ele. E, finalmente, conhecimento. Conhecimento é aquilo que eu consigo agora, ter como um horizonte bem mais amplo, para que eu possa tomar decisões, para que eu possa melhor compreender a minha realidade. Bom, agora o conceito de base de dados. Ora, a base de dados, de forma simples, é todo depósito ou todo repositório que eu posso guardar algo. Uma folha de papel, uma base de dados. Aqui está exemplificado, de uma forma bastante simples, uma lista de compras mensais, açúcar, arroz, leite, feijão. Isto é uma base de dados. Toda base de dados deve me garantir duas ações básicas, ou três ações, para ser mais preciso. A capacidade de armazenar essa informação, naturalmente, é base de dados, e essas outras duas que estão aqui escritas, recuperação e visualização. Uma vez que eu tenho guardado esta informação, ou seja, armazenado essa informação, ou dado, podemos dizer assim também, eu tenho que ser capaz de recuperá-lo e, claro, visualizá-lo. Aí está, armazenamento. Onde é que eu posso armazenar? Ora, posso armazenar num Palm, no celular, num tablet, no notebook, numa folha de papel.
Recuperação. A recuperação tem características interessantes. Ó. Ela tem que ser rápida e precisa. Ou seja, na hora que eu guardo, eu tenho que ser capaz de recuperar essa informação rapidamente para o meu uso. E a visualização? Quando eu vou verificar, quando eu vou poder ver o que é que eu armazenei e o que é que eu recuperei naquele momento. Então, mais uma vez, ações básicas, armazenar, recuperar e visualizar. Características que eu quero ter associadas a essa base de dados. Deve permitir compartilhamento de informações. Claro, eu tenho vários sistemas computacionais. Pensando agora na parte computacional, eu tenho vários sistemas computacionais. Eles guardam informações. Então, é bom que essas informações possam ser compartilhadas entre eles. Segurança. A segurança do ponto de vista de infraestrutura, que vai garantir a disponibilidade. E, claro, o acesso. Ou seja, controlar quem pode ter acesso àquelas informações que estão ali guardadas. E o último, regras de consistência. O que quer dizer essas regras de consistência? Que eu saiba que os dados que estão ali guardados mantêm uma qualidade. Por qualidade, eu entendo que as informações estão corretas, ou os dados estão corretos. Ou seja, se, por exemplo, o dado se refere ao número de filhos, então o número de filhos necessariamente tem que ser o número inteiro. Perfeito? Não pode ser um número negativo. Então, deve haver algum tipo de regra de consistência que me garanta não inserir, por exemplo, informações que não sejam corretas. Bom, nem sempre, contudo, é trivial, né, fazer isso, né? Não é assim tão simples, mas graças a Deus, existe a ciência da computação e os seus softwares computacionais que possibilitam que a gente faça esse armazenamento, essa recuperação, essa visualização da forma como queremos. Exemplo, devo usar então o chamado SGBD, Sistema Gerenciador ou de Gerenciamento de Bancos de Dados. Vamos a isso melhor. Bom, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ele é um software de propósito geral, facilita a definição, a criação e a manipulação do banco de dados, como exemplos aqui, o Oracle, por exemplo, SQL Server, o Access e assim por diante. Bom, mas temos uma definição mais ampla, que é o Sistema de Banco de Dados, o SBD. Ele envolve a base de dados, ele envolve o SGBD e envolve todos os programas aplicativos que você vai utilizar para fazer o quê? Esse armazenamento, essa recuperação e essa visualização. Perfeito, aqui uma figura que sempre é bom ter figura, né? Esclarece melhor essa parte conceitual. Nessa caixinha maior, nesse retângulo maior, eu tenho um SBD, envolvendo o quê? Consulta programas de aplicações. Aqui, ao SGBD, que está aqui nesse retângulo mais interno, onde o SGBD é o responsável por quê? Ele é o software para processar as consultas e os programas que nós vamos querer aplicar a eles. E ainda é o software que vai ser utilizado para fazer o acesso ao banco de dados propriamente dito. E aqui está o meu banco de dados, que seria a minha base de dados. Perfeito? E, claro, toda essa estrutura, todo esse SBD, atendendo usuários e programadores. Com que objetivo? Armazenar, recuperar, visualizar informações, ou seja, dados processados, dados significados, com segurança, eficiência e flexibilidade. Bom, dito isso, a gente consegue agora transcender um pouco e começar a imaginar como que eu vou organizar essa base de dados do ponto de vista físico. A forma mais simples é pensar em uma planilha. Então, o que é uma planilha? É uma tabela, né? Uma matriz de dados, linhas e colunas. Isso é muito intuitivo, porque através de linhas e colunas eu tenho uma fácil visualização e eu consigo rapidamente identificar o dado ou a informação que eu venha precisar. Então, está aí um exemplo. Aqui estão colunas, e aqui estão as linhas. Então, o que é que nós temos nas colunas? Nós temos aquilo que chamamos de atributos, ou seja, atributos, produto, fabricante, quantidade, medida, preço. E em cada linha tem informações relacionadas a um determinado produto. Por exemplo, o produto é suco. Então, qual o fabricante dele? Vale Suco. Qual a quantidade que eu vou utilizar? Medida, litros, preço, R$3. Em que supermercado? Arpoador. Data da consulta, 12/5/2011. Está um pouco atrasado, hein? 2011. Perfeito? Então, uma tabela é bastante visual. Perfeito. Então, está aí, linhas, contém dados relacionados aos produtos. As colunas contêm os principais atributos. Na mesma coluna só pode estar dados relacionados ao mesmo produto, naturalmente, né? Ok. Bom, aqui eu tenho ainda uma ênfase sobre a construção dessa tabela, né? Falando sobre a linha, falando sobre cada atributo de linha e ainda dizendo sobre a base de dados, dizendo que, em princípio, ela seria infinita, mas é infinita do ponto de vista lógico, porque eu tenho que respeitar, claro, a memória do meu sistema computacional. Bom, sobre os tipos de dados.
Eu posso ter ele sendo numérico, posso ter ele na forma literal, que seria o texto, posso ter ele como moeda, data, hora, lógica e assim por diante. Esses tipos de dados, vejam só, eles impõem um controle inicial para me ajudar na consistência, ou seja, na validação, na qualidade do dado ou da informação que eu estarei inserindo na minha tabela. Por exemplo, o tipo numérico não pode aceitar o valor suco, que seria um valor literal. Então, essa é uma primeira, digamos, uma primeira intuição sobre como que eu posso ter a validação da informação, ou seja, garantir a qualidade dos dados que estarão sendo inseridos na minha tabela, ou seja, a verificação do seu tipo. Bom, mas além do tipo, eu posso ser talvez mais específico, criando as chamadas regras. Regras relacionadas, por exemplo, ao domínio. O domínio se refere a todo o conjunto de valores que um determinado dado pode ter. Veja esse exemplo aqui. Ó. Conjunto de valores considerados válidos para um determinado atributo da tabela. Por exemplo, se o atributo for quantidade, só pode ser inteiros positivos. Então, essa expressão aqui, matemática, essa sentença matemática que define um conjunto, o conjunto X, os elementos de X, ela me define que os valores têm que ser inteiros e positivos. Vejam só aqui, ó, X pertence a inteiros e X maior do que 0. Outros exemplos, o domínio de medida, pode ser quilo, litro, grama, unidade, pacote. Outro domínio, preço. Preço pode ser real, né? Pode ser fracionário e tem que ser sempre positivo. E assim por diante. Então, eu posso estabelecer domínios. Bom, agora falando exatamente sobre a implementação. Vamos agora pensar na implementação. Como que eu posso implementar essa ideia da planilha, que seria essa matriz, essa tabela? Utilizando as chamadas planilhas eletrônicas, que são softwares computacionais, como, por exemplo, o Excel, que você conhece, ou o Calc, que é o do BR Office, né? Do BR Office gratuito. É o primo, né? Digamos assim, o semelhante, o análogo ao Excel. Só que o Excel tem licença paga. Já o outro não, o Calc não. O Calc é gratuito. Então, é um software que você pode utilizar para construir as planilhas, essa ideia, para construir essa base de dados dessa forma bastante simples. Proporciona visualização e tratamento matricial, integra um número razoável de funções matemáticas, sistemas geradores de gráficos. Então, você coloca os dados lá e consegue gerar gráficos, né? Consegue fazer figuras, etc., que é muito bom, né? Como a gente já viu em módulos anteriores, é sempre bastante intuitivo, né? Ver algo representado através de uma figura, através de um gráfico. Há exemplos aqui, ó, o Calc, que eu já havia falado para vocês, né, do OpenOffice, né, do BR Office, o Microsoft Excel e etc. Perfeito. Agora, uma definição sobre a forma, né, digamos, o tipo, quando você vai guardar esta tua base de dados. Você criou lá, imagina que criou lá no Excel ou no Calc, e aí você vai salvar. Como você deveria salvar? Você deve salvar num formato que possibilite intercambiá-lo, ou seja, fazê-lo com que ele seja compartilhado, essa tua base de dados, com qualquer outro sistema computacional. Perdão. Por exemplo, se você gravou lá no Excel, você quer ler agora no Oracle, você quer ler agora no Calc. Então, é bom você gravar num formato adequado, num tipo adequado. Então, isso é um arquivo estruturado. Então, sempre que você tiver a opção, salva como estruturado, porque isso vai permitir você compartilhar com outros softwares computacionais. Então, vamos ver aqui. Arquivos estruturados são muito usados para a troca de dados entre sistemas computacionais diferentes. Então, vou gravar, na opção lá, salvar como, tenho cuidado para salvar como um arquivo estruturado. Ok? Aí está um exemplo. No arquivo estruturado, se você gravar ele direitinho, corretamente, no formato correto, e depois você tentar abrir no editor de texto qualquer, você vai ter algo dessa forma. Ok? Neste caso, nesse exemplo, nós estamos mostrando que as linhas são separadas por ponto e vírgula. Está aqui a ponto e vírgula. Suco, aí tem uma nova coluna, ponto e vírgula. Vale suco, ponto e vírgula. Tem uma nova coluna, e assim por diante. E a linha, ou seja, para você saltar de linha, é só a teclazinha Enter. Digitou, colocou lá ponto e vírgula, separou tudo por ponto e vírgula, apertou Enter, saltou para a próxima linha. Perfeito? Ok. Bom, isso aí é o conhecido, conhecido CSV. Na realidade, esse que eu apresentei é uma variação desse CSV. Esse CSV, que é o que você vai encontrar nos softwares computacionais, por exemplo, no Excel, no Calc, etc., é o Comma Separated Values. Okay? A diferença básica é porque, para separar colunas, é utilizado a vírgula, né? E não o ponto e vírgula. Por que eu utilizei ponto e vírgula? Porque, como nós falamos português, a separação dos números fracionários ocorre com vírgula, mas o inglês ocorre com ponto. Então, naquele formato internacional que vocês vão encontrar, então a separação é por vírgula. Por quê? Porque o número fracionário é por ponto. Perfeito? Ok.
Então, aí está o exemplo. Você construiu, imagina que você está utilizando aí o cálculo, construiu, está tudo bonitinho, colocou lá a sua tabela com as suas compras do mês. Aí, na hora de salvar, você coloca salvar como? Aqui está, ó, CSV. Ao fazer isso, ao gravar como CSV, você tem a garantia que você vai poder pegar esta mesma tabela, levar para outro sistema computacional e ele vai ler sem problema algum. Perfeito? Tranquilo? Ótimo. Bom, agora a gente fala sobre recuperação e visualização, né? Então, recuperação, né, é uma forma de recuperação de dados que consiste, deixa eu ler aqui, ó, que consiste em realizar consultas sobre a base de dados, verificando valores e propriedades dos dados armazenados. Perfeito. Bom, essa recuperação, na realidade, também pode ser entendida como um processo de filtragem, né? Porque você não vai querer ler tudo que está na tua base de dados. É interessante você ler parte do que você deseja. Então, filtrar, olha, como está escrito aqui embaixo, pode ser entendido como uma consulta usando predicados, onde predicados é justamente a condição que você vai impor para que a tua informação possa ser recuperada. Vamos ver um exemplo? Com exemplo a gente sempre entende melhor. Por exemplo, eu quero consultar a minha lista de arroz. Arroz está muito caro, né? Hoje em dia está muito caro. Eu quero saber quais são os tipos de arroz que estão abaixo de R$5. Então, como é que eu faço? Aqui está o atributo que eu desejo verificar, preço, aqui embaixo, preço. O operador que vai dar essa ideia dessa, digamos, seleção, aqui vai ser o operador menor, e o valor, 5. Então, o que é que você tem que ter? No momento da consulta, você pode impor este predicado. Ou seja, na hora de recuperar, você impõe esse predicado. A recuperação vai ser em função desse predicado. Perfeito? Ok. Bom, e a visualização? Bom, para visualizar, usualmente você tem que ordenar a informação, não é verdade? Você vai recuperar o arroz, tá bom, mas você vai recuperar todos os tipos de arroz abaixo de R$5, de qualquer forma? Não, né? Usualmente a gente estabelece um critério, a gente ordena essa informação. Uma forma bastante intuitiva é ordenar, crescente ou decrescente, depende do que você queira. Eu quero comprar o mais barato. Então, a minha ordenação vai ser decrescente, vou começar do menor, né? E aí vou decidindo. Perfeito? Então, quando eu faço a visualização, também é bom pensar que eu vou ter um processo de ordenação. Perfeito? Então, recuperação e visualização. Ordenação, eu vou dizer como os dados que eu recuperei, através daquele predicado, para a minha consulta, da filtragem, vão ser mostrados para mim. Usualmente, os operadores que eu vou utilizar para essa ordenação são os operadores lógicos. Maior, maior igual, menor e igual. Perfeito. Perguntas? Se você tiver perguntas, são nas aulas síncronas e nos horários de atendimento. Aqui sempre o cone de aprendizagem. Por quê? Essa exposição que a gente faz, essa exposição teórica, ela precisa ser praticada. Naturalmente, fica fácil no momento que a gente apresenta o conceito, né, mostrando a importância dele, exemplificando, mas é sempre bom você exercitar. E é por isso que nós temos o nosso ambiente Tidia. Você vai entrar no Tidia, lá você tem atividade prática, exercícios práticos, utilizando um software computacional para você melhor fixar o conhecimento. Ok? Então, saímos do dado bruto, olha só, bruto, interpretamos com a informação e agora a gente precisa de conhecimento, ou seja, a gente vai aprender como trabalhar com essas bases de dados para melhor entender a nossa realidade e podermos tomar decisões mais acertadas. Aqui estão as referências bibliográficas, todo o detalhamento desta aula de hoje você vai encontrar nesse livro, no capítulo 4. Esses slides que eu utilizei, você pode acessar aqui, desse site público, é só clicar lá e tem lá. E tem também a lista teórica, né, que você já conhece. Fim, juntos somos melhores, não é verdade? Acabamos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado. Nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço e fiquem com Deus.